Bom dia, pessoal do oitavo ano. Nós vamos uma correção aqui na página 206, 207, exercício 6. Esse exercício número 6, nós temos aqui, ele pede para calcular, determinar o valor de cada ângulo desse aqui. Para determinar esse valor de cada ângulo, nós temos aí os ângulos x mais 20, x mais 40, x mais 50 e x menos 10. Como é um quadrilátero, igualamos a 360. Vamos encontrar um x, 2x, 3x, 4x é igual a 360, que é o total. Aí somando aqui 20 dá 60, mais 50, 110, 110 menos 10 dá 100. Então deu 260 para 4, que deu 65, que foi o valor de x, muita gente encontrou. Mas não quer só o valor de x, você tem que encontrar quanto mede o primeiro ângulo, o segundo ângulo, e o terceiro ângulo e o quarto ângulo, que são quadriláteros, né? Quatro ângulos. X mais 20 não é o primeiro, então 65 mais 20 dá 85. X mais 40 não é o segundo, 65 mais 40 dá 105. X mais 50, 65 mais 50 dá 115. Né? E x menos 65 dá 55. Aí foi a correção dessa primeira questão aí do exercício 6. Muito boa essa questão, todo mundo atento. Reveja ela, faça de novo para você ter uma boa aprendizagem. Retomando aqui o exercício número 7, ele diz: determine a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de 5 lados. A soma, né? Ó. Ainda lembra daquele SI? SI é igual a N menos 2 multiplicado por 180 graus. Então, SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 5, que é o número de lados, eles têm 5 lados, menos 2 vezes 180 graus. Aquela velha forma, SI é igual a 5 menos 2 são 3 vezes 180 graus. Então o SI é igual a 540 graus, que é a soma dos 5 ângulos de um polígono de 5 lados. Daí já foi até na prova passada, mas ele reveio aqui. Então é sempre assim. Vamos agora ao exercício número 8. Exercício 8 considera o quadrilátero ABCD, né? Mostra que a soma das medidas dos ângulos internos, tal como para os quadriláteros convexos, também é igual a 360. Olha, a soma das medidas dos ângulos internos é aquela forma. Ó. O quadrilátero não é A, B, C, D. Então a soma vai ser a soma dos ângulos internos, né? Ó, você vai dizer que é a soma do triângulo ABC mais ACD. Ó, essa figura aqui ela é dividida em dois triângulos, pode ser, né? Ó, ela é assim, né? Ó. Certo? Ela é uma figura assim. Eu posso passar um triângulo para cá, fica dois triângulos. Ó. Um triângulo 1, um triângulo 2. Então vai ser a soma do primeiro triângulo, né? Tem aí o triângulo ABD somado mais o triângulo, formou outro triângulo e foi o triângulo BCD. BCD. Como aqui é 180 mais, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, 180 mais 180 dá 360. Eu queria mostrar que isso daí forma 360 graus. Então está demonstrado aí. Vamos seguir. Então, retomando aqui, ainda na página 207, nós temos aqui essas questões aqui sobre o grafite que nós tínhamos comentado na última aula. Aí bem embaixo aqui tem duas questões para receber. Ó. Com quais figuras geométricas se parecem os desenhos do grafite da artista Maya Yayuk? Qual? Aí você vai botar se parece um triângulo, se apresenta quadrilátero, se apresenta retângulo, quadrado, losango. Aí a resposta é pessoal, que a visão é sua nessa questão. A outra, junte-se um colega e verifique se ele encontrou as mesmas figuras para você. Como nós estamos num período que não dá para juntar os colegas, você vai fazer também essa resposta aqui, pessoal, mas solitário, né? Só. Não dá para juntar com os colegas, porque aí não vai, né? O momento não permite. Após isso daí, nós vamos passar para a página 208, onde tem um conteúdo aí que é o paralelograma. O paralelograma é um quadrilátero convexo que tem dois pares de lados, né, opostos paralelos. Por exemplo, essa figura aqui, ó. Essa figura aqui representa um paralelogramo, né, ó. Aqui tem A, B, C, D. Por que ele é um paralelogramo? O paralelogramo são as figuras que apresentam dois pares de lados paralelos. Ó. O lado AD, ele é paralelo ao lado BC. Aí é o primeiro par. E o lado, ó, AB,
Ele é paralelo ao lado CD ou DC. Então, como ele apresenta dois pares de lados paralelos, é o paralelogramo. Aí desse paralelogramo, gente, nós temos também, né? Nós vamos entender que no paralelogramo tem a altura, né? A altura pode ser traçada aqui, ó. A altura forma um ângulo, é a perpendicular, né? Se é a perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, é a altura. E pode ser também na parte interna do paralelogramo, olha aqui a altura, tudo é a altura do paralelogramo, certo? Aí depois nós temos as propriedades dos paralelogramas, vamos ver o que são as propriedades. Temos aí a primeira propriedade do paralelogramo, que é o importante. Diz que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, ó. Os lados opostos, ó, por exemplo, o lado AB e o lado CD são congruentes, ó. O lado AB, ele tem a mesma medida do que o lado CD. Eles são congruentes. Como também o lado AD, né, ó, ele é congruente ao lado BC. Tem a mesma medida, eles são opostos, um do lado, outro do outro. Então, a primeira propriedade é isso, que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, têm a mesma medida. Na página 209, né, vamos estudar a 208 e a 209, nós temos aí a segunda propriedade. Vamos ver o que é a segunda. É bem simplesinho, que vocês já estudaram isso até em desenho geométrico. Cada diagonal de um paralelogramo divide-o em dois triângulos congruentes. Ó, quando eu traço uma diagonal aqui, ó, estou dividindo o paralelogramo em dois triângulos, né? Ó. Então nós temos um triângulo ABC, que ele é congruente, tem a mesma medida do triângulo, né? Ó, ACD, né? Ó, do triângulo ACD. Então quando eu traço uma diagonal, divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes de mesma medida. Vamos ver agora a terceira propriedade. O que diz na terceira propriedade? Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Os ângulos opostos, ó. Por exemplo, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C, que são ângulos opostos, ó, lados diferentes. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo D, ele tem lados opostos. Aí a terceira propriedade, que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, certo? E vamos à última propriedade, né, que é a quarta propriedade, né, ó. O que diz aqui na quarta propriedade? A quarta propriedade diz o seguinte, ó, que as diagonais de um paralelogramo interceptam-se mutuamente ao meio, ó. Quando eu traço aqui, ó, forma um ponto comum aqui, que é um ponto M, entendeu? E as diagonais de um paralelogramo, né, ela interceptam-se mutuamente ao meio. Isso daí é mais do que provado. Então, após essas explicações, que já foi caso de todos os lados aqui, nós vamos para a página 210, onde dá um resumo, né? Enquanto eu apago para a gente criar espaço aqui. Então, nesse resumo, ele diz o seguinte: os lados opostos são congruentes. Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Aí é uma das propriedades, a primeira propriedade. Cada diagonal divide o triângulo, divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes. Aí foi a outra propriedade, né? A outra propriedade que tem aí diz o seguinte: os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, né? E as diagonais interceptam-se em seus pontos médios, né? Aí daí, depois dessa explicação, só resta nos passar aqui uma atividade, né, para você praticar na página 210, onde começa o exercício 9, né, que é sobre os paralelogramos. Então nós vamos do 9 ao 13, por enquanto, né? Quando a gente responder essas questões aqui, corrigir, que você postar sua dúvida, nós vamos ver, e aí vamos ver o restante e continuação.